Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Que Deus derrame ainda hoje as bênçãos dele sobre a tua vida. Aquela bênção, aquela coisa que você tanto pediu para Deus o ano todinho. Continue crendo, continue confiando que até chegar ao final desse dia, Deus pode te surpreender aí nesse lugar, amém? Deus nunca vai deixar você envergonhado, irmão, nem confundido. Nunca deixe de acreditar nesse Deus, porque Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Deus tem um tempo determinado para a minha vida, para a tua vida, para fazer a obra que Ele quer fazer comigo, com você. Deus tem um tempo para tudo e ninguém vai impedir o tempo de Deus na tua vida. Ninguém vai impedir de você ser feliz, de você ser abençoado, de você viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Por mais que você diga, mas não está acontecendo nada, irmão, não tá, as coisas não chegam na minha mão, as coisas não estão chegando, mas fique na posição. Continue acreditando, continue crendo no Senhor Jesus, continue crendo que Deus está vendo toda a situação que está acontecendo aí com você. Até o final do dia, Deus pode te surpreender aí com uma bênção tão maravilhosa que você vai ficar sem acreditar que foi tão de repente assim, tá entendendo? Porque as coisas de Deus acontecem naturalmente. As coisas de Deus não acontecem quando a gente está ansioso por ela, não. Quando a gente está com o coração cheio de ansiedade, as coisas não acontecem. Que nem falar no livro de Pedro, tá entendendo? Não andei ansioso, tá entendendo? Com as coisas, tá entendendo? Decorrente dessa vida. Porque o homem, tá entendendo? Que confia em Deus, que tem fé em Deus, ele é provado. E depois dele ser aprovado, tá entendendo? A palavra de Deus diz que ele é abençoado. Pedro fala que não estranhei as ardentes provas que há de vir sobre a tua vida, ou que vem, tá entendendo? Como se fosse um fogo consumidor. Como se fosse uma coisa que vem para te destruir, para querer te derrubar, para querer te esmagar. Não tema essas coisas, não fique triste, não fique angustiado, tá entendendo? Porque Deus vai te aprovar, tá entendendo? Ele vai te aprovar, ele está te provando. As provas estão vindo, você está passando por elas, tá entendendo? E na hora certa Deus vai te aprovar. E depois que você for aprovado por Deus, você é abençoado. Aí pronto, acabou. Não tem quem derrube você, não tem quem tire você dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus, porque você é homem e mulher provada por Deus. Provada e provada por Deus, tá entendendo? Então não fique triste não. Continue crendo, continue confiando que a bênção de Deus está se aproximando de você. Todo dia ela chega um pouquinho mais perto. Quando você pensar que não, você está abraçado com ela. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, eu vou ler essa palavra aqui desse último dia do ano para a tua vida, para a minha vida, porque essa palavra foi a que Deus colocou no meu coração agora de madrugada. Diz assim, ó, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez o mundo, fez tudo, tá entendendo, irmão? E pôs o mundo, a terra, pôs tudo no coração do homem para que o homem dominasse, para que o homem prosperasse, para que o homem inventasse as invenções dele, tá entendendo? Mas ele nunca descobriu a obra que Deus tenha para fazer na vida dele, tá entendendo? Qual era o propósito, qual era o objetivo? Porque Deus fez tudo isso e botou na mão do homem, porque Deus queria o homem perto dele, tá entendendo? Todo o propósito de Deus foi para trazer o homem para perto dele, como ele vivia conversando com Adão toda a tarde no paraíso. Mas, desde o momento que apareceu o adversário, o inimigo de Deus, começou também uma batalha aqui para querer destruir essa obra de Deus na minha vida e na tua vida. Porque ele é invejoso, ele não quer que você tenha, ele não quer que você conquiste, ele não quer que você prospere. Mas não é porque ele não quer que você não vai prosperar, você vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Mas existe uma batalha no mundo espiritual, uma guerra no mundo espiritual para que os homens venham a ser destruídos, venham a ser, tá entendendo, banidos, não creem em Deus, não confiem em Deus, tá entendendo? Por isso que o inimigo luta de dia e de noite para querer tirar você dos caminhos de Deus, para querer derrubar você, confundir você. Mas Deus não vai te deixar confundido nem envergonhado. Você que é de Deus, você que tem a unção, a comunhão com Deus, você vai vencer todos esses obstáculos. Aqueles que não querem se interessar e buscar cada dia mais a sua salvação, porque Jesus disse que o reino do céu é tomado à força, eles podem desistir. Mas vai ser mais humilhado do que já foi nesse mundo, também se voltar para trás. Então a gente não pode voltar para trás, a gente tem que continuar lutando.
temos que continuar fazendo a vontade do nosso Deus. Por isso que essa guerra todinha, essas coisas acontecem tudo ao redor da gente, porque ao redor da gente o anjo de Deus está com a espada de fogo dele para proteger a gente, tem que não deixar o inimigo tocar em você. Todo dia Deus está guardando, livrando, protegendo você por onde você anda. Você não sabe o livramento que Deus te dá todos os dias quando você sai para trabalhar, quando volta. Porque Deus tira tudo do teu caminho, desvia de você a maldade, tá entendendo? Deus faz isso na vida da gente, crê e confia na palavra dele. Ele fez tudo aqui, botou tudo no coração do homem, mas o homem nunca descobriu qual foi o propósito de Deus para a vida dele. Era salvar o homem, era libertar o homem, libertar a mulher, tirar ele do pecado, tá entendendo? Essa foi a obra de Deus quando Jesus veio para resgatar eu e você. Aí no verso 17 diz assim, ó. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no meu coração, glória a Deus, no meu coração, e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como animais, tá entendendo? O homem em si mesmo, tá? Eles são como animais, só que os animais não têm raciocínio, mas nós temos raciocínio. Eu vou sair desse versículo aqui, vou pular aqui para o 12, para concluir a palavra no versículo 12, 13, 14 e 15. Essa parte aqui eu estava falando para você ver que o homem nunca entendeu qual era o propósito de Deus, mas agora você vai entender qual era o propósito de Deus para a tua vida. Diz assim no versículo 12, ó. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazeres bem a sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, tá entendendo? Você vê aqui que Deus quer que o homem viva alegre, sorrindo, tá entendendo? Que ele coma, que ele beba. Deus está dizendo para você, coma meu filho, coma minha filha hoje, beba, goze do trabalho que você trabalhou o ano todinho, desfrute daquilo que você fez, porque isso é um dom de Deus, é um dom meu na tua vida, é um dom que eu te dei para tu ser alegre, ser próspero, ter a tua barriga cheia, ter a tua casa farta, tá entendendo, na minha presença, sem murmurar, sem reclamar. Deus quer que você se alegre na presença dele, irmão. Seja alegre, seja feliz, não seja murmurador não, reclamador. Tem pessoas, irmão, que eu sempre falo aqui nos vídeos, que as pessoas que são daquela linhagem daqueles homens que saíram do Egito e vieram murmurando desde quando saiu até a terra engolir eles tudinho ali. Murmurando, contendendo com Moisés, questionando a obra de Deus na vida de Moisés, tá entendendo? Parece que essas pessoas saíram daquela linhagem, daquele povo ali que só sabe murmurar, só sabe reclamar, nada tá bom para ele, tudo que você faz não agrada, tá entendendo? Tudo que você faz sempre tem que vir uma palavra de desprezo, de humilhação, mas isso, tá entendendo? É porque Deus sabe que você suporta essas coisas, porque você é um Moisés no dia de hoje, é um homem que tem a direção de Deus, tem a sabedoria de Deus para combater contra essas coisas, porque existe, irmão. Aquele mesmo povo que saíram do Egito, eles estão tudo hoje aqui, a linhagem deles, tá entendendo? A genética deles está na vida das pessoas. E o que acontecia naquele tempo acontece hoje também. Só que hoje a gente tem um Deus que enviou seu Filho para nos guardar, nos livrar e nos libertar de toda essa contenda, de toda essa ira que tinha antigamente, que a palavra de Deus diz na lei que a pessoa não tinha paz quando saía e nem tinha paz quando voltava para casa. Mas hoje você tem a paz de Deus. Hoje você tem as armaduras de Deus para vencer o diabo, para vencer a tentação, a provocação. Você tem a unção de Deus para vencer a morte, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, irmão, Ele dá essas armas para os cristãos, para aqueles que confiam nele, para aqueles que procuram fazer a vontade dele. Então faça a vontade de Deus, se alegre hoje na presença de Deus, nesse último dia do ano. Continue confiando que até chegar ao final desse dia, Deus pode te surpreender aí com uma grande vitória nas tuas mãos. Porque Ele sabe o tempo certo de fazer isso na tua vida. Ele diz assim, ó, o que já foi e o que há de ser também já foi. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo.
impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda, tá entendendo? Você vê aqui que a palavra está dizendo aqui que o que já foi, já era, e o que vai ser também já era também, tá entendendo? Eu vi no lugar do juízo, mentira, impiedade. E vi no lugar da justiça também, mentira, impiedade. Não tem, irmão, pessoas governando, pessoas dominando, um cargo que não é para eles coisar, tá entendendo? Um lugar que é de homem justo, homem que está ali para julgar, para fazer justiça, não está. Está um injusto fazendo as coisas tudo errado, tá entendendo? Para que envergonha aquela lei, aquela obra que foi colocada na mão ali daqueles homens para fazer certo, estão fazendo tudo errado. Porque isso é a justiça desse mundo, mas a justiça de Deus é verdadeira. A justiça de Deus, o juízo de Deus, ninguém muda não, ninguém distorce o juízo de Deus na minha vida, nem na tua vida, porque Deus é fiel para nos abençoar, para nos julgar e nos justificar na presença dele. Ele julga a gente e justifica a gente, porque ele sabe que a gente são homens falhos, somos pessoas que falhamos, somos fracos, mas somos pessoas que temos o coração inclinado para fazer aquilo que ele manda a gente fazer. Ele manda a gente, ordena para a gente fazer, a gente está sempre procurando ficar disponível para fazer a vontade do nosso Deus. Porque ele merece toda a honra, todo louvor e toda a glória. Aí diz assim, no 17, e eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento, para toda a obra, tá entendendo? Então Deus vai julgar o justo e vai julgar o ímpio também, porque há um tempo determinado por Deus para toda a obra ser julgada, tá entendendo? Deus pede conta do passado, Deus pede conta das coisas que foi feito e foi ficando para trás. Tem gente que faz as coisas erradas e vai jogando para trás, achando que eles não vão, tá entendendo? Deus não vai pedir conta daquilo ali que a pessoa fez, Deus vai. Quando vem a conta para pagar, o negócio é caro. E se a pessoa não tiver verdadeiramente uma comunhão com Deus, tiver na presença de Deus, tá entendendo? Para se livrar de alguma conta que seja pedido para ele, porque Deus julga o justo e o ímpio. Ele está dizendo aqui, julga o ímpio e o justo, só que o justo é justificado. E o ímpio é condenado, porque o ímpio já vem fazendo um monte de coisa e não se arrepende. Não se humilha, não pede perdão, tá entendendo? Mas o justo está sempre choramingando na presença de Deus, pedindo perdão, misericórdia. Me ajuda, Senhor, me ajuda a atravessar esse Jordão, me ajuda a atravessar esse deserto, esse mar. Está sempre orando a Deus e Deus vai sempre justificando, Deus vai sempre abençoando, Deus vai sempre apoiando, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, vai ser sempre Deus, na minha vida e na tua vida, amém? Então, coma, beba, goste do trabalho que você trabalhou esse ano, coma com a sua família, se divirta, se alegre, tá entendendo? Seja feliz, tá entendendo? Porque Deus está abençoando a tua vida aí nesse lugar, está te justificando e está te honrando aí, porque você é uma alma de Deus, é um homem de Deus, é uma serva de Deus. Confia em Deus e continua fazendo bem, amém? Nessa manhã eu quero orar por você, para que Deus ainda hoje possa entregar uma vitória muito grande na tua mão, que você pediu o ano todo, e que ela possa ainda, esse último dia do ano, chegar na tua mão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem. Toma a vida dessa pessoa, meu Pai, que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Perdoa, meu Pai, nossas falhas, falha dessas pessoas, porque nós somos homens falhos, Pai, pessoas fracas, pessoas que o Senhor tirou desse mundo, meu Deus, trouxe para a tua maravilhosa luz, meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Mas se o Senhor não fortalecer, se o Senhor não der graça, a gente não consegue fazer, meu Deus, porque a tua obra, só com a tua presença, Pai, só com a tua comunhão, com a tua unção na nossa vida. Então abençoe essa irmã, meu Pai. Abençoe ela nesse último dia do ano, Pai, aquela bênção maravilhosa que ela tem te pedido. Abençoe o comércio dela, Pai, abençoe a família dela, dê saúde, meu Pai, cura os que estão doentes, para que eles venham estar na mesa com ele essa noite se alegrando, Pai, comendo, regozijando na tua presença, Pai. Abençoe a empresa dela, Pai, abençoe o trabalho que essa pessoa faz com as mãos dela, meu Deus. Ela saia desse vídeo abençoada, Pai, saia desse vídeo justificada, curada e liberta em nome de Jesus Cristo, meu Deus. É o que eu te peço, meu Deus, nessa manhã pela vida dessas pessoas que estão desempregadas, meu Deus, que estão ainda orando pela porta de emprego, meu Pai, que ela comece o ano de 2026, meu Deus, com a sua vida abençoada, direcionada, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?